Vamos então abrir as nossas Bíblias em Efésios 5, a partir do versículo 22, e depois na sequência Efésios 6, de 1 a 9. Nas semanas anteriores nós falamos sobre o propósito da carta de Efésios, os 3 primeiros capítulos, Paulo falando sobre a manifestação da igreja, a revelação do milagre que tinha sido para aquele povo que viveu naquele período, para aquele grupo de liderança eclesiástica formado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, pelos 70 e outros que foram sendo levantados dentro dos 5 ofícios de governo, cuidando daquelas pessoas e que estavam ainda começando a construir quais eram os parâmetros a serem vividos para a igreja. Não era mais parte do judaísmo, tinha nascido dentro do judaísmo, dentro da fé judaica, aquilo que havia sido prometido para Israel, a vinda do Messias, só que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a nova aliança é estabelecida com um povo que não é mais Israel, mas é Israel e as nações, os gentios que se juntam então a essa raiz que é o próprio Senhor Jesus Cristo e passam a fazer parte da família de Deus, uma nação sacerdotal, uma família espiritual. E quando Paulo fala depois desses 3 primeiros capítulos, né, dessa revelação maravilhosa, ele começa a descrever quais são as atitudes esperadas desse povo novo, dessa nova humanidade que foi formada através da igreja de Cristo. E aí nós começamos a ver, então, algumas práticas que não eram mais práticas que eram cabíveis para o cristão e práticas que deveriam ser adotadas, e a gente vai continuar nisso hoje. Então, vamos ler o texto e eu vou continuar falando sobre isso. Então, Efésios, capítulo 5, versículo 22 em diante. Entre o capítulo 5 e depois eu já vou entrar no capítulo 6, de 1 a 9. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. E no capítulo 6, dos versículos 1, será que eu coloquei errado aqui? 6, de 1 a 9. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o que bem fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para ele e para com ele não há acepção de pessoas. Texto tremendo, trazendo mais uma grande quantidade de exortações para a família agora. Nos capítulos passados, especialmente no capítulo 4, uma partezinha do capítulo 4, a parte final, e o capítulo 5, a primeira parte, de 1 a 21, nós lemos sobre abandonar a mentira, sobre não mirar, não furtar, não dizer palavras torpes. A gente falou bastante sobre isso nas últimas 2 semanas, sobre sermos o bom perfume de Cristo, a importância de que aquilo que praticamos, aquilo que fazemos, ser condizente com a palavra de Deus, porque emite aroma, e quando nós agimos em pecado, então nós atraímos demônios. Quando nós agimos em santidade, nós atraímos a presença de Deus, né? A nossa vida tem que ser
uma vida de adoração, uma vida que constrói um altar de adoração ao Senhor o tempo inteiro, não numa hora específica que a gente separa para orar, ou para ler a Bíblia, ou para fazer um horário devocional, mas o nosso modo de viver contínuo tem que ser de palavras que exaltam ao Senhor, de posturas que exaltam o nome de Deus, de atitudes que engrandecem a Ele e que fazem com que Ele seja glorificado em nós e através de nós, seja um testemunho contínuo, trabalhando, estudando, dentro de casa, sozinhos, no particular, dentro das quatro paredes do nosso quarto, em todo o ambiente onde nós estamos. A nossa vida deve ser uma vida exemplar, uma vida santa, que significa separada do pecado, que anda de uma maneira diferente, contrária, e vai na posição oposta do que o mundo apresenta como padrão e vive, para que nós possamos, então, nesse modo de viver, separado e santo, atrair a presença de Deus. O tempo inteiro Deus é atraído pela nossa maneira de viver, porque é uma vida que agrada a Ele, que honra a Ele, que dignifica o nome dEle. E agora, Paulo, depois de completar essa parte toda, de falar assim, olha, você vivia assim, você era assim, agora não mais, agora você é cristão, agora você serve a Jesus, o fruto do Espírito em você manifesta essa e essa obra, então você tem um padrão de viver que é diferente, é completamente oposto. Agora ele chega na família, ele vai afunilando e chega aqui no ápice da sociedade, que é a célula máter da sociedade, que é a família. Então ele começa a tratar dos relacionamentos, a começar do homem e da mulher, o cabeça da família, a mulher que é ajudadora idônea, e depois dos filhos. E aí ele termina falando no final no final desse trecho, né, ainda no início do capítulo 6, sobre as relações entre servos e senhores. Fala sobre filhos, servos e senhores. Então vamos falar um pouquinho sobre o início, sobre a posição da mulher dentro dessas exortações de Paulo. Paulo, ele expande o ensino que ele está trazendo, mostrando como deve funcionar a estrutura familiar, e ele parte do casamento cristão. Ele parte de um ponto em que o homem e a mulher são filhos de Deus. Os dois conhecem o Senhor Jesus, os dois dedicaram a sua vida ao Senhor Jesus e os dois procuram viver uma vida que agrada a Deus. Então, a mulher é chamada a respeitar ao seu esposo e a permitir que seu marido se torne responsável por ela, se ele for igualmente cristão, espiritualmente falando. Não que o marido não vai ser responsável. O chamado do marido, ele é sacerdote do lar, independente de já ter aceitado ao Senhor Jesus ou não. Ele é aquele que é o provedor, é o que tem a força bruta que protege a família, é aquele que vai trazer a provisão para casa, que deve ser honrado, respeitado como a cobertura na vida da mulher. Mas aqui ele está falando também da vida espiritual, né? Aquele que vai proteger a mulher e levar a família diante de Deus. Então, aqui o marido é chamado para ser aquele que é responsável pela sua esposa. Aqui estamos falando, então, de um relacionamento onde existe um equilíbrio de busca. Por que eu estou frisando isso? Porque alguns relacionamentos, a mulher, ela há muito tempo já aceitou o Senhor Jesus e vive uma vida de busca, uma vida de santidade, de relacionamento com Deus, de oração e de leitura, e tem um esposo que é recém-convertido. Então, não é que ele não é cobertura da vida dessa mulher, mas ela vai além dele, em termos de busca, em termos de oração, em termos de relacionamento com Deus, de compreensão da palavra. Então, ela vai ajudar esse marido a chegar no mesmo nível de revelação, de conhecimento e de busca, e vai compreender o fato de que ele ainda é, na fé, um bebê espiritual. Não é para ter disputa, não é para também ter julgo de um em relação ao outro. A mulher com maturidade, obviamente, vai compreender que ele está caminhando no tempo dele. Por isso que eu falei que é quando o homem ele vai poder responder pela família, vai poder puxar a família para buscar o Senhor, se ele já tem um certo discernimento dessa responsabilidade. Há casas em que o marido não é cristão ainda, então ele não tem como ele chamar, vamos orar agora, vamos ungir a nossa casa, vamos fazer um culto ao Senhor. Ele não tem, ele é morto na fé, não tem discernimento sobre essas coisas, então a responsabilidade recai sobre a vida da mulher nesse sentido, né, de buscar a família, de levar como sacerdote do lar, até que o seu esposo possa assumir essa posição. Mas Paulo aqui está falando sobre a posição de autoridade dentro da casa, autoridade dentro da estrutura familiar, que deve ser respeitada como Deus construiu. Então, o marido sendo cabeça do lar e a mulher, a esposa idônea, que se submete a ele e que se deixa ser conduzida pelo seu marido. O marido é chamado, por sua vez, a amar sua esposa,
e usar a sua responsabilidade para priorizar o bem-estar dela acima do seu, né? Quando Paulo fala que, como ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por ela, né? E que se entregou por amor. Aí ele menciona, né? Quem é o homem que não ama a si próprio, não ama a sua própria carne? Antes a nutre, né? Alimenta, assim tem que ser com relação à sua esposa. Então, no sentido de haver um equilíbrio, não é alguém que vai se colocar, se sobrepor sobre a sua esposa porque ela é frágil, porque ela é um vaso fraco, ou porque há uma determinação de que ela deve honrar o marido, então ele vai se colocar como um senhor soberano e vai ser um carrasco. Não, não é isso que está falando. É uma troca em que a mulher se submete ao marido e o marido honra a esposa, ama a esposa, protege a esposa, ela trabalha de acordo com ele, com aquilo que ele conduz, então os dois trabalham em harmonia, e essa harmonia traz bênção para a família, traz bênção para casa. Eu queria aqui mencionar o apóstolo Pedro, porque ele traz mais algumas instruções a respeito desse relacionamento, e como Paulo ele fala assim, meio que en passant, então quero complementar com mais alguns textos, aquilo que a Bíblia apresenta como padrão para o casamento cristão. Pedro fala no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Mais uma vez falando de sujeição ao marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas esposas, sejam ganhos sem palavra. Então, aqui eu acho que esse versículo ele é complementar, ele ajuda a compreender que mesmo o marido não sendo cristão, a mulher, ela pela sua postura, pela sua atitude, que age em harmonia com o marido, que respeita ele, que honra o seu marido, que se submete a ele, esse marido vai ser ganhado mesmo que no silêncio. Considerando a vossa vida casta em temor ao Senhor. Ele faz alguns conselhos às mulheres, né? Que o enfeite não seja exterior, não seja frisado dos cabelos, uso de joias, a compostura dos vestidos, ou seja, a beleza seja interior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível. O homem, aqui falando do homem espiritual, falando de mulheres, mas falando do ser espiritual, da humanidade. No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, essa seja a postura da mulher. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. E aos homens, o apóstolo Pedro fala: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, ou seja, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros, né? Não está acima nem abaixo, mas junto da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mais uma vez a gente encontra nesse relacionamento cristão, de casamento cristão, um equilíbrio aos olhos de Deus, né? A mulher submete ao homem, ela suporta o homem, ela ajuda o homem, ela se aceita a liderança do homem, e o homem protege a mulher, ele guarda, ele preserva, ele se coloca como se fosse algo ao redor dela para proteger a vida dela, para dar para ela a proteção necessária, o cuidado necessário, a provisão necessária. Então, um está sempre suportando o outro, um está sendo como se fosse uma engrenagem em que as coisas funcionam de maneira sincrônica para benefício de ambos e benefício da família. Tem mais um texto que eu queria estar mencionando, que fala ainda do casamento, que se encontra em... Deixa eu ver aqui... Desculpa, Colossenses 3. É grande o texto, mas eu quero ler porque ele também é complementar, e assim a gente consegue ter uma visão de Paulo, mais uma vez, o outro foi Pedro, uma visão apostólica sobre como deve ser o relacionamento do casal. É bem importante porque a gente consegue construir um desenho, consegue imaginar como deve ser a postura cristã dentro do casamento. É grande o texto que a gente vai ler do 1 ao 25, então vamos lá. Vou repetir a referência. É Colossenses 3, de 1 a 25. Eu vou ler. Portanto, já
que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Deixa eu, antes de continuar, dizer o seguinte: esse texto, para mim, esse capítulo 3 de Colossenses, parece um resumão da epístola de Efésios, porque ele condensa, ele fala assim, olha, ele já começa assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, lembra que ele estava falando em Efésios, nos capítulos anteriores, vocês eram mortos, vocês morreram, mas ressuscitastes, fostes revivificados, né? Ele vem falando essa linguagem em Efésios 1, 2, 3, a gente vai ver 4, aliás, 3, 4, 5, e agora ele já fala assim: já que ressuscitaram com Cristo, ele já aponta, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Morreram para vocês mesmos, morreram para o velho homem. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, nessa vida que já não há diferença entre judeu e grego, em circunciso ou circunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-vos uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou e, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão e Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora sim, sobre as mulheres. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem aos seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberam do Senhor a recompensa da herança. E Cristo, a herança é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Eu achei maravilhoso esse texto de Colossenses 3, porque mais uma vez ele adverte as mulheres a submeterem aos homens, aos seus esposos, não aos homens, mas aos seus maridos, e aos maridos a tratarem as mulheres de maneira a proteger, a guardar, a livrar, a não causar opressão sobre elas, não causar julgo sobre elas. E para nós que vivemos numa sociedade hoje em que a mulher é empurrada, né, pelo próprio tempo em que nós vivemos, em pleno século XXI, após a emancipação da mulher, onde a mulher ganhou voz, ganhou autonomia, descobriu seu espaço, né, passou a ter espaço no mercado de trabalho, foi para as universidades estudar, passou a fazer suas próprias escolhas, decidir carreira, se mora sozinha, se casa, se não casa. Então, essa é a sociedade que nós vemos hoje. A mulher, ela se encontrou na posição de pé de igualdade com os homens. Isso não aconteceu durante praticamente toda a história.
Talvez tenha uma outra ocasião em que a gente veja mulheres se levantando como líderes, com posição de autoridade, tendo voz ativa num determinado lugar, mas em geral as mulheres no Antigo Testamento nem eram contadas, e não é porque Deus não contava as mulheres, mas é porque era cultural, era uma sociedade patriarcal, em que os homens eram os líderes, os homens falavam, os homens eram contados, tudo a gente vê às vezes fala assim, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mais mulheres e crianças, quer dizer, a gente não sabe quantas mulheres e crianças tinha ali naquele meio, mas muito mais, porque para cada casal, pelo menos, tem 1 ou 2 filhos, 3 filhos, então, naquele tempo, né, Israel, até hoje, os judeus têm muitos filhos, então, às vezes tem 8, 9 crianças, imagina só quantas pessoas tinham, uma população de 5.000 homens, e a Bíblia não fala os números de homens na contagem das tribos, na contagem das genealogias, eventualmente a gente vê o nome de uma mulher ali ou outra sendo pincelada, como na genealogia de Jesus, a gente vê 4 nomes de mulheres sendo mencionados, depois o nome de Maria. E eu estou falando isso para dizer que, nesse tipo de contexto, a gente pode pensar que a mulher era oprimida, a mulher era desprezada, a mulher não era contada, mas na verdade não. Né? A palavra de Deus mostra que sempre houve a proteção de Deus para a mulher, sempre houve o cuidado de Deus para com a mulher. E esse texto de Paulo, na verdade, esses dois textos que eu li, e também o texto de Pedro, da Epístola de Pedro, capítulo 3, menciona que a mulher é o vaso frágil, a mulher deve ser guardada pelo homem, deve ser cuidada pelo homem, mas a mulher também deve se colocar nessa posição, porque por causa disso tudo que eu mencionei, a autonomia, o espaço que ganhou, né, nas últimas décadas, especialmente, né, talvez nos últimos séculos, mas especialmente nas últimas décadas, em que ganhou posição como descobridora, como cientista, como engenheira, médica, professora, seja o que for, qual carreira que ela exerce. Permitir que o marido seja autoridade espiritual é um desafio, porque a mulher se vê numa posição em que ela sabe o que ela quer, ela sabe o conhecimento que ela pode alcançar, ela sabe as coisas que ela deseja, e muitas vezes ela entra em embate com o marido porque não consegue se submeter por causa do próprio tempo em que nós vivemos, porque vive numa sociedade em que ela é empurrada a expressar a sua opinião, a expressar a sua vontade, a expressar os seus interesses e se posicionar. E nesse tempo em que nós vivemos, talvez seja muito mais difícil para a mulher obedecer esse texto, a esses textos bíblicos e se sujeitar ao seu marido, se sujeitar ao seu esposo e reconhecer nele a autoridade espiritual. O marido, de seu lado, também, muitas vezes querem controlar, mas querem controlar só um lado, querem controlar a parte do dinheiro. Eu já ouvi muitas mulheres falando, eu não sei nem como que meu dinheiro é gasto, porque eu ganho e passo para o meu marido. Eu já vi várias mulheres falando sobre isso. Não estou falando que é errado, cada casal administra como entende as suas finanças, né? Eu entendo que os dois devem ter um acordo a respeito disso. E quando há o acordo, os dois gerem da maneira como os dois acordaram para o bem da família. Mas muitas mulheres falam, eu trabalho o mês inteiro e dou na mão dele, não tem dinheiro nem para fazer unha, não tem dinheiro nem para comprar uma tinta para o cabelo. Então, o que é isso? Um domínio do homem, às vezes já vi maridos também falando de mulher que não queria trabalhar fora. Já fiquei chocada com isso. A minha mulher não quer trabalhar, ela quer ficar com as crianças em casa, eu acho absurdo, deixar só sobre mim a parte financeira. Então, o homem muitas vezes foca mais na parte financeira, na responsabilidade financeira, e ele quer controlar a mulher nesse sentido. Então, você tem que trabalhar, o dinheiro, você vai me dar o dinheiro, eu pago as contas, né? Tá todo sobre mim a responsabilidade de administração financeira, mas não é esse tipo de gestão que o texto fala. Ele fala de estar sobre a mulher submeter ao marido, para o marido proteger a mulher, para o marido cuidar da esposa, para ele procurar olhar para ela, como Pedro fala, como vaso frágil, aquela que é realmente a sede das emoções da família, que tem aquele centro nervoso onde tudo gira em volta. Quando a mulher está bem, a casa inteira está harmônica. Quando a mulher está mal, né, fica tudo desequilibrado. Se a mulher está em depressão, a casa não é limpa, os filhos não se sabe se eles foram para a escola, fizeram lição de casa, não tem janta, fica uma bagunça. Quando a mulher está em harmonia, está tudo bem, as coisas vão entrando em ordem dentro da casa, os filhos são gerenciados, os horários da casa, independente se ela se faz, se ela tem uma assistente ou
ou não, mas assim, as coisas vão acontecendo, a harmonia dentro da casa. Então, o marido é responsável por trazer essa paz na vida da mulher, de fazer com que isso seja harmônico, para que haja essa sincronia e todos possam ficar bem, porque é um time, né? Um joga de um lado, o outro joga do outro lado. Ela, assim, olha, você está liderando, então você cuida disso, disso, e ele, tá bom, eu vou cuidar disso, disso, disso. Então, os dois em sincronia fazem com que tudo funcione de maneira harmônica. O papel do homem é amar a sua mulher e colocar a esposa acima dos seus próprios interesses, como Paulo fala, né? Acima da sua própria vida, própria carne. Porque ele fala assim, quem não ama a sua própria carne, não alimenta. É a semelhança de Jesus que amou a ponto de dar a vida pela sua esposa, que é a igreja. E aí eu fiquei pensando, quando estava estudando, lendo esse texto, se muitas vezes o homem pode falar assim, mas Jesus, mas a igreja, né? Assim, imaginando, Jesus é realmente alguém perfeito, mas a igreja não. A igreja foi santificada por Jesus, a igreja vai ser purificada, é uma noiva que vai se tornar incorruptível depois de arrebatada, mas enquanto nós estamos na terra, somos imperfeitos, porque nós somos a igreja de Cristo, somos pecadores, somos falhos, muitas vezes reincidimos em práticas que são pecaminosas, e o Senhor Jesus sempre vem como? Sempre disposto a nos perdoar, sempre disposto a nos dar uma outra oportunidade, sempre disposto a nos restaurar, sempre disposto a nos resgatar. Isso me fez refletir como deve ser o homem em relação a sua esposa, né? Em relação a olhar para ela como um vaso mais frágil e não se colocá-la numa posição em que ela tem que ser perfeita para ser digna desse tipo de amor, de se dar a vida por ela, mas de compreender as suas limitações, porque esposa perfeita e Papai Noel não existe. É mais fácil existir Papai Noel do que mulher perfeita ou homem perfeito. Não existem pessoas perfeitas. Eu estou fazendo uma brincadeira dizendo que todos nós temos falhas. Então, a mulher não vai poder buscar no homem a referência perfeita de esposo, porque nós vemos na Bíblia milhares não, mas assim centenas de exemplos de casamentos, de casais, de famílias, de pessoas. Todos eles com algum problema. A gente olha para a família de Abraão, os descendentes, né, Isaac e Jacó, a gente vê pecados iguais sendo cometidos. Abraão falando para Sara mentir para Faraó, e aí depois de novo fazendo a mesma coisa mais uma vez. Depois Isaac repete o mesmo problema, repete aquela mentira, fala para Faraó que você é minha irmã. A gente vê Jacó sendo um suplantador, chamado aquele que passa a perna no irmão, brigando com Esaú, tentando tomar primogenitura, dando um jeitinho de receber a bênção do irmão. Depois ele tentando suplantar o seu sogro, tentando pegar as coisas, aliás, os rebanhos que ele tinha, fugindo com as suas duas esposas, com Rebeca, aliás, com Raquel e com Lia, e as duas servas. Depois a gente vê os filhos deles, José e os seus irmãos, os irmãos odiando José. Ou seja, eu sempre brinco que a terra começou, Deus criou a primeira família, Deus criou o planeta e colocou a primeira família, Adão, Eva, Caim e Abel, e o irmão matou outro irmão. Infelizmente, nós vemos problemas em todas as famílias desde a primeira. Isso não é o padrão de Deus. Não foi Deus que colocou o pecado no mundo. Não foi. Né? Deus deu para o homem a autonomia para decidir entre o bem e o mal. E ele falou com Caim várias vezes, né? Olha, cuidado, o pecado bate a porta. Cabe a você resistir. Então, todo o tempo a gente vê que Deus dá a possibilidade de arrependimento. Só que o homem tem o livre-arbítrio de escolher. Então, estou falando isso para mostrar que quando a gente olha para as famílias, a gente olha para a família de Noé, a segunda etapa, como se fosse uma segunda criação que Deus fez ali, uma segunda chance, limpou o mundo através do dilúvio, purificou de todo aquele pecado. Primeira oportunidade que tem em que Noé vai tomar um suco de uva, a gente não sabe, alguns estudiosos pensam que ele não sabia que a proteção do céu, através das águas, que depois só tinha orvalho, não tinha chuva, não existia mais, e houve uma fermentação das uvas e ele se embriagou. É o que muitos estudiosos acreditam. E ele embriagado, se despiu e teve alguma coisa ali que aconteceu em que o seu filho ou o seu neto, porque ele amaldiçoa não filho, cão, mas amaldiçoa Canaã, que é o seu neto, veio e ouviu ou manipulou, alguma coisa aconteceu ali que trouxe um pecado tão ruim que fez com que ele recebesse uma maldição terrível. Então a gente vai olhando as famílias, vai vendo a imperfeição, a família de Davi, um irmão que assassinou o outro por causa do trono, o filho Absalão que veio tentar matar o pai para tomar o reinado. A gente vai andando nas famílias e vai vendo as coisas que aconteceram no meio das famílias. A gente fala, meu Deus do céu, como a gente vai ter uma família
padrão, a família cristã, se a gente olha para as histórias das personagens, mas é porque a Bíblia mostra todas as coisas, ela não tenta mostrar só o lado bonitinho, ela mostra completo. E a gente sabe que existe um padrão a ser seguido por nós. E eu estou dizendo isso porque nós podemos pensar, se o meu marido for um marido exemplar, então eu vou me submeter a ele. Se minha mulher for uma mulher de Deus, então eu vou dar minha vida por ela. Não, Deus não faz isso. Se Jesus fosse dizer que ele, se nós nos tornássemos um padrão de santidade para dar a sua vida por nós, nós seríamos completamente desgraçados, sem a menor chance de salvação. Mas ele nos amou, a palavra de Deus fala que pela expectativa que ele estava proposta, ele suportou a cruz. E eu imagino que essa expectativa é lá na eternidade, de ver já os redimidos vivendo em santidade com ele. Porque nós, enquanto estamos aqui na Terra, continuamos caindo, continuamos falhos, continuamos reincidindo em pecados, muitas vezes. E ele nos amou e nos perdoou de maneira incondicional. E é esse tipo de amor, esse tipo de relacionamento que Deus tem para o casal, que Deus tem para a família, Deus tem para o esposo, para a esposa. E vamos adiante porque ainda tem os filhos, né? Tem os filhos ainda na família, nesse relacionamento. E eu quis incluir o texto de Paulo aos Colossenses, porque fala um pouquinho mais também sobre os pais, que a gente vê no capítulo 6 de Efésios. Vamos aqui voltar no capítulo 6 de Efésios. Fala assim, no versículo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas por muito tempo sobre a terra. Lá em Êxodo nós lemos o seguinte, honra o teu pai, Êxodo 20, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, se você quiser viver muitos anos, honra seu pai e honra sua mãe. Muitas pessoas pensam que esse honrar o pai e a mãe é ser obediente só aos pais. É também ser obediente aos pais, mas esse honrar aos pais fala da velhice, fala de quando os pais ficarem velhos, idosos e não puderem mais cuidar de si mesmos, que esses filhos cuidem dos pais. É por isso que quando Jesus fala que os pais, aliás, os filhos, eles falavam que aquela oferta que eles tinham, alguma oferta que eles iam dar era corbã, né? Era, aliás, alguma ajuda que eles podiam dar para os seus pais, era corbã, porque ia ser oferta, porque eles não queriam honrar os seus pais. Jesus está dizendo que aquilo era errado, era uma prática que parecia bonitinha, parecia uma coisa, não, vou dar para o Senhor, mas era uma maneira de se esquivar da responsabilidade de ajudar os seus pais, porque Deus olha para isso também, os filhos que honram os seus pais quando eles precisam dos filhos na velhice. E a gente vê mais uma vez que a nossa geração, o nosso tempo, talvez seja o tempo em que os pais menos são honrados pelos filhos, né? Uma geração em que os pais ensinam os filhos a construir a sua vida, os próprios pais vivem às vezes em função deles mesmos e os idosos vão sendo deixados para trás, alguns vão para asilo, alguns se sustentam trabalhando até o limite da sua existência, da sua exaustão. E muitos passam muitas necessidades, não conseguem comprar remédio, não conseguem ter uma velhice feliz ou sadia, porque foram abandonados, né? Na cultura americana que a gente vive, para mim é uma coisa que impressiona bastante, ver que os filhos vão embora e muitas vezes não vêm nem visitar os pais, né? Mal telefone, a gente escuta esse tipo de coisa, mas não é só na cultura americana, no Brasil também acontece, em outros países também acontecem, algumas mais, outras menos, mas o nosso desafio como cristãos é, como filhos, mesmo casados, honrar aos nossos pais, honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para quê? Para que você possa viver muitos anos. E vós, filhos, no versículo 4 fala, não provoqueis a ira, aliás, e vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não provocar é uma coisa, que é não causar, a gente vê lá no texto de Colossenses, para que eles não fiquem desanimados, não achem que não vão conseguir, não vão dar conta, né? Talvez não vai ficar, o texto não fala o que é exatamente se não provocar, mas eu queria que não usar de palavras que são abusivas às vezes pela posição de autoridade, para não deixar humilhado, para não deixar desanimado, para não deixar entristecido. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de uma história que meu sogro contou uma vez sobre o pai dele, que o pai dele e os irmãos, né, que são na verdade os tios dele e os pais, são o avô do meu esposo, ele tinha um pai muito bravo, então o bisavô
do meu esposo. Era alguém muito bravo que batia nos filhos e às vezes eles até pendurava num lugar, na praia, naqueles ganchos onde colocar a rede, quando eles tinham aprontado. Ele amarrava de alguma forma, não sei se concorda com alguma outra coisa, e pendurava ali de castigo. E eu fiquei pensando, isso é uma coisa humilhante, isso é uma coisa muito humilhante, né? E aquilo trouxe marcas pro avô do meu sogro. Ele contou, porque o pai dele contava para ele, né, também esse tipo de coisa, esses tipos de disciplina. Então, nós tivemos algumas gerações de coisas abusivas, de disciplinas ruins, abusivas contra os filhos, que causaram marcas ruins, que causaram sentimento de humilhação. Não deve ser feito isso pelos pais. Os pais, obviamente, devem disciplinar os filhos, porque é bíblico. Provérbios fala claramente que os filhos precisam de disciplina, precisam de limites, precisam saber a não gritar, a se portar de maneira conveniente, a honrar as palavras dos pais, a obedecer aos pais. Mas os pais devem disciplinar com amor, como Deus também nos disciplina com amor. Deus não nos disciplina para nos humilhar. Deus não humilha. Deus não põe uma situação em que você fica envergonhado das outras pessoas, mas ele traz com amor uma disciplina que faz você se envergonhar de você mesmo perante ele, pela justiça dele. Essa é a forma correta de disciplinar os filhos, para que eles possam também não se sentir entristecidos. Então, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, né, na palavra de Deus, ensinando a palavra, como fala lá em Deuteronômio, né, andando com ele no caminho, escrevendo nos umbrais da porta, né, o que acontecia naquele tempo. Hoje é conversando com ele, mandando o versículo para ele, lendo o versículo com ele, memorizando, talvez colocando no aplicativo do tablet, do celular, se eles são pequenos, se eles são jovens, discutindo com eles os temas que são angustiantes para essa idade, para que ele possa receber em casa os fundamentos necessários para permanecer firme na palavra. Criai-os na admoestação do Senhor, ou seja, aquilo que Deus admoesta, ou seja, adverte, que ele seja advertido, né? Assim, ele é novo ainda. Quando ele ficar mais velho, ele vai entender. Muitos pais falam isso também, eu fico chocada. Não, deixa, agora ele está jovem ainda, ele ainda não tem esse entendimento, ele não tem essa noção ainda. Tem sim, é de pequenininho que aprende. Nós fomos educados desde pequenos, em todas as coisas da nossa vida. A ser educados em público, a falar baixo em público, a não falar palavrão, a pagar as nossas contas, a ser pontuais, a sermos honestos, ou seja, todas essas coisas eu posso aprender em qualquer fase da vida, mas a ser cristão, a ter uma vida reta diante do Senhor, não, isso deixa para quando ele for mais velho. Não, isso é errado, esse ensino é mentiroso. Os filhos têm que, desde pequenos, durante toda a sua adolescência e juventude, enquanto estão na nossa casa, serem admoestados, ou seja, advertidos. Lá no Salmo 119 fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? E aí tem a resposta: observando segundo a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quando a gente vê Daniel e os seus amigos, Misael, Ananias e Azarias, que chegaram em Babilônia e foram colocados à prova, estavam sem os pais ali, eles eram jovenzinhos, eram jovens, muito jovens, e foi oferecido para eles o que todo mundo queria, a comida do rei. E eles resolveram em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, porque com certeza tinha comidas consagradas a ídolos ali. Eles eram judeus, eles sabiam que eles podiam comer. Não falo de outros judeus, tinha vários lá, mas eles 4 se propuseram a não fazer, a não se misturar, porque eles estavam ali sem ninguém ver. Era como se fosse faculdade hoje. Estavam na Babilônia, era tipo Nova York. Estavam trabalhando na casa do governador geral do mundo daquela época, do império, que era Nabucodonosor. Foram escolhidos para ser sábios, porque eram tipo os rapazes que vieram talvez de Harvard, da MIT, a faculdade mais importante. Os rapazes mais inteligentes foram separados para ficar na casa de Nabucodonosor como sábios conselheiros. Não era qualquer rapaz, eram rapazes diferenciados. Eles tinham sido escolhidos pela beleza, pelo porte e pela inteligência. Foram testados. E eles decidiram não se contaminar. Ou seja, lá eles podiam beber o que fosse, comer o que fosse, ir na balada que fosse, usar a droga que fosse. Mas não, decidiram, não vamos nos contaminar. Nós sabemos quais são as regras alimentares do nosso povo. Nós tememos a Deus. Não.
E Deus honrou, porque os 4 foram postos à prova. Daniel foi posto na cova dos leões e os leões não comeram. Como diz a minha irmã Cristiane, que eu acho muito engraçado quando ela fala isso, ela fala assim que não foi Daniel que foi posto na cova dos leões, foram os leões que foram postos na cova de Daniel, porque eles ficavam Daniel ficava apavorado, não era qualquer um, era Daniel que estava ali. Eles ficaram com medo. E Sadraque, Mesaque e Abednego, né, nos nomes babilônicos, ou Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes judaicos de origem deles, eles foram colocados na fornalha ardente e não se queimaram, porque eles foram admoestados a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, esse é o desafio dos pais da nossa geração. Os filhos serem obedientes e os pais a educarem os seus filhos sem provocá-los, criando na doutrina, na admoestação do Senhor, para que eles possam, então, prevalecer o tempo inteiro. E o texto encerra falando sobre os servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, ou seja, eu entendo nessa geração que nós vemos os patrões, os chefes, né? Nós de uma certa forma somos servos, nós praticamos, trabalhamos para alguém. Mas trabalhar de que forma? Com sinceridade de coração, com temor e tremor, não servindo à vista, ou seja, quem está olhando, você faz direitinho para agradar os homens, mas fazendo de coração e servindo para Deus, sabendo que cada um de nós receberá galardão por aquilo que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, os que empregam, os que contratam, os que têm servos servindo, né, que façam com eles, que ajam para com eles de maneira honesta, não com ameaças, né? Não com gritaria, não com provocação, não com humilhação, sabendo que o Senhor deles e vosso está no céu, para com ele não há acepção de pessoas. Nesse texto que eu tinha lido também, de 1 Coríntios, não, de 1, desculpe, Colossenses 3, de 1 a 25, fala também sobre o relacionamento de servos e senhores. Fala assim: escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de que vocês temem a Deus. Tudo que fizerem, façam de coração, como que para o Senhor e não para os homens, sabendo que a recompensa vem do Senhor. Quem exerce justiça em relação a isso é Deus, é o Senhor Jesus que vocês estão servindo. Então, realmente, esse capítulo 3 de Colossenses, ele é um resumão até essa parte da epístola de Efésios, capítulo 5, a segunda parte, na verdade, Efésios do 1 até o capítulo 3, que fala da posição do cristão, como ele deve agir, 4, 5 e agora entrando no capítulo 6. Nosso desafio, então, como cristãos, para encerrar, para concluir essa ministração, é andarmos completamente diferente do padrão do mundo, porque mais uma vez o mundo vai numa direção em que nós como mulheres somos desafiados a viver a nossa autonomia, fazemos o que nós queremos, a sermos independentes. Se o marido concordar bem, se ele não concordar, tchau, né? Assim, né? Se tá dando certo, bem, se não dá certo, tchau, vai embora. Próxima, né? Vou seguir minha vida, você segue a sua. Os maridos, por outro lado, também são levados a viver uma vida em que eles são independentes da mulher e não tem essa preocupação de proteger a mulher. Ou a mulher faz do jeito dele, ou então também não interessa. Ou ela agrada a ele em todos os sentidos e serve em todos os sentidos, serve literalmente, ou não quer mais. Não interessa mais, ou vive aquela vida de aparência, né, em que os dois nas fotos são família propaganda de margarina e dentro de casa são dois estranhos, não tem relacionamento. Muitas vezes os filhos também vivem uma vida opressa, uma vida dentro do quarto, uma vida triste, em que não conversa com os pais. Quando conversa com os pais é na base da gritaria, na base da agressão, desonrando, desobedecendo. E os pais, por outro lado, também oprimem, criticam, mas não dão instruções, não ajudam, não orientam, não procuram saber o que está acontecendo, porque vivem no seu mundo, ou seja, é um lar que está desestruturado completamente. E Paulo está nos advertindo a viver uma vida dentro de um padrão cristão,
as mulheres honrando seus maridos, se colocando, se sujeitando a eles, os maridos protegendo as mulheres, guardando elas, dando a vida por elas, amando as mulheres, reconhecendo elas como vaso mais frágil, os filhos honrando os pais, obedecendo os pais, se sujeitando aos pais em amor, honrando na velhice, os pais não menosprezando os filhos, não provocando a ira os seus filhos, mas exortando eles na palavra, né, ensinando eles a viver de acordo com a palavra, para que eles também possam ser adultos saudáveis. Nas relações trabalhistas, os servos dando o seu melhor, trabalhando sempre consciente de que o trabalho não é para o homem, mas é para Deus, e que Deus está olhando e é Ele quem recompensa, porque às vezes o patrão não vai recompensar, às vezes o Senhor não é justo, às vezes o chefe não é alguém de Deus e que vai oprimir, vai humilhar e vai fazer injustiça, mas quando você faz não tentando fazer alguma coisa ruim para prejudicar ou maldizendo, porque o salário que vem daquele lugar vem amaldiçoado. Quando você amaldiçoa o lugar, você tem que abençoar o lugar e agradecer porque vem através daquela pessoa, mas vem das mãos de Deus. Então, como servos, abençoar, trabalhar de maneira a fazer o seu trabalho ser algo produtivo, algo exemplar. E os senhores que servem a Deus também devem honrar os seus servos e ser honestos com ele e agir com eles com dignidade, sem opressão, sem ameaças, como o texto fala, para que possa haver essa harmonia. Então, na posição de senhor, ser um senhor exemplar que representa a Deus, na posição de servo, ou de funcionário, ou de empregado, ser alguém que serve a Deus e que dá testemunho, que dá exemplo. Na posição de filho, ser alguém que honra a Deus como filho, servindo a Deus, honrando os pais, dando exemplo. Na posição de pais, honrando seu filho, abençoando seu filho, ensinando a ele, disciplinando a ele, sem oprimi-lo, atendendo às necessidades dele. Na posição de marido e de mulher, um trabalhando com o outro de maneira equilibrada, ela ajudando, ele protegendo, ela se colocando na posição de alguém que se submete ao seu marido e ele olhando para ela como alguém que ele protege a ponto de dar a sua vida por ela e ama a sua esposa. Esse é o padrão da família cristã, esse é o padrão que nós todos devemos buscar seguir. Com certeza é um desafio para todos nós, com certeza é um desafio, porque nós caminhamos num mundo que caminha na direção contrária, né? A gente vai numa direção e o mundo vai na direção oposta. Isso significa que todos os dias nós temos que nos arrepender das nossas atitudes, nós temos que renunciar à nossa carne, nós temos que não aceitar, não nos conformarmos com o mundo, como Paulo fala, mas transformarmos o nosso entendimento de acordo com a palavra de Deus, buscando a renovação da nossa mente o tempo inteiro, através do quê? Da palavra. A palavra é o único remédio, é o único caminho. Nós oramos para falar com o Senhor e Ele fala conosco através da palavra. Quando nós nos enchemos da palavra, ela traz a inspiração, ela traz o conhecimento, ela traz o discernimento, ela traz a direção, ela nos mostra como fazer. A gente olha para a sociedade e fala assim, mas o jeito que eu estou fazendo é contra o que todo mundo faz, mas está alinhado com a palavra, não importa, está alinhado com o que a palavra apresenta. Eu não caminho olhando para o mundo, eu caminho olhando para o céu, como Abraão, que andava olhando para a cidade, a qual o artífice e construtor é Deus, como fala lá em Hebreus, capítulo 11. E quando nós focamos no céu, focamos em Cristo, focamos para a cidade eterna, para onde nós estamos caminhando, nós nos adaptamos a viver de uma maneira que é o padrão do reino de Deus e não mais o padrão do mundo. Esse é o nosso desafio e eu queria te desafiar a refletir sobre essas coisas e também buscar em você aquilo que ainda falta para ser aperfeiçoado, para ser moldado dentro desse padrão de Deus. E pedisse ao Espírito Santo de Deus para que ajude a você, nessa hora, a identificar aquilo que precisa ser transformado, renunciar, pedindo perdão por isso, falar, Senhor, eu não sabia, ou então, Senhor, eu tenho dificuldade, é o meu temperamento, é a minha criação, seja o que for, né? A maneira como eu passei tantos anos vivendo e hoje eu tenho que me moldar novamente a um novo padrão, preciso da tua ajuda, me ajuda, e Ele vai ajudar, porque Ele é fiel e justo para conosco, e Ele nos purifica dos nossos pecados, e nos ensina a maneira como nós temos que viver. O Espírito Santo é o amigo fiel e é o nosso sábio conselheiro. É aquele que está todos os dias do nosso lado, trazendo à nossa memória as coisas que a gente precisa confessar, pedir perdão, ajustar. E também as promessas de Deus, que nos trazem esperança.
Ele é o nosso melhor amigo. Então, ore ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus te ajude a ajustar a sua vida para poder ter uma vida exemplar. E a sua família vai ser colocada dentro de um padrão realmente que é luz para onde você está inserido, a sua casa, né? Se você é casado ou não, tem filhos ou não, aonde você vive, onde você está inserido na sociedade, a sua vida se torna luz para abençoar pessoas e atrair essas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso vamos orar nessa hora. Eu queria convidar o pastor Ranieri para estar orando e está pedindo isso que eu acabei de falar, o Espírito Santo de Deus, para que as nossas vidas, as nossas famílias, aquilo que nós fazemos, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus e que a gente consiga aplicar o conhecimento e o ensino nas nossas vidas, no nosso viver diário, em nome de Jesus.